Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à sua consulta com a hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Como é que foi o seu final de semana? Aproveitou para descansar ou você aproveitou, é claro, para colocar em dia todos aqueles afazeres domésticos, levar a criançada para passear, enfim, se cansou mais do que descansou. Segunda-feira já chegou, pessoal, já é uma realidade de novo. Mas é claro que a gente sempre relembra a importância desse ciclo se iniciar. Afinal de contas, ele começa, a semana começa com todas as oportunidades que cabe a cada um de nós. Mas para muita gente não é bem assim que a banda toca, não é verdade? O domingo já é aquele dia que começa a ficar um pouco mais sombrio, palpitações, ansiedades batem a porta, anunciando, é claro, o início de mais uma semana com todas essas obrigações. E é por isso que às segundas-feiras a gente traz a nossa saúde mental para o foco. E desta vez a gente traz à tona para o nosso debate a depressão e seus subtipos. Pois é, você sabia que existem subtipos? São 7. E aí a gente vai embarcar para entender um pouquinho mais a respeito deles. Afinal de contas, a depressão, gente, é uma das questões mais incapacitantes que tem tirado, é claro, diversos profissionais dos seus postos de trabalho. Por isso a importância da gente debater, da gente falar, é claro, sobre esse assunto. Se você lembrou de alguém aqui em essa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Aproveita a tecnologia, gente, para encaminhar nosso link de transmissão, pois queremos chegar com informação de qualidade para quem precisa. Também te convido, é claro, a participar dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando que toda vez, gente, que você pensar o tema é delicado, eu não quero me expor, é só você sinalizar isso para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado. É só você sinalizar que a gente vai trazer o seu relato à tona sem dizer necessariamente quem está nos enviando a mensagem. Também te convido, é claro, a você participar da nossa enquete que já está acontecendo neste exato momento no nosso Instagram. Qual que é o nosso endereço? @consulta ao Dr. Hit TV. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir. Eu queria aproveitar para mandar um beijo especial, gente, para alguns seguidores e seguidoras. Vani Alves, Kátia Regina, Yuri Rodrigues, Gabriel Oliveira, que estão ali sempre interagindo com a gente, encaminhando também propostas de possíveis temas para a gente marcar a consulta para eles. Então, não deixe também de ser um desses nossos seguidores, é claro, que interagem, que tiram as dúvidas. Basta você nos seguir, @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Deixa eu mostrar qual é a enquete que nós estamos aguardando pela participação, é claro, da nossa audiência. Notícias que não deveriam ser notícia. Na sua opinião, preconceito atrasa tratamento da depressão. Crise global de depressão sem precedentes é o que acomete, é claro, toda a nossa população. Afastamentos por depressão triplicam, ou então todas as anteriores. Clique na alternativa que você considera a notícia que não deveria ser notícia. Vamos agora conhecer então quem são os nossos participantes deste bate-papo dessa tarde. Gisele do Vale, psicóloga, atua há 6 anos na profissão que reconheceu como seu verdadeiro propósito de vida. Por meio dela, ajuda pessoas a construírem uma existência com mais sentido. No seu dia a dia, lida com histórias de dor, com traumas, com sofrimento, o que exige, é claro, maturidade emocional para não absorver esses impactos. E justamente por isso, reforço o quanto é desafiador e também fundamental cuidar de quem cuida. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pedro Nari, psiquiatra. Atua há mais de 30 anos na profissão, que escolheu inspirado pelo irmão mais velho e pelo desejo de cuidar do outro. Ao longo da carreira, desenvolveu uma abordagem singular a unir ciência e espiritualidade, criando a psicanálise cristã. Um dos desafios que identifica é o preconceito ainda presente entre os cristãos
com relação, gente, à saúde mental. E por isso, nós estamos aqui nessa tarde de segunda-feira para bater um papo sobre saúde mental, para acabar com esse preconceito. Não é, doutor Pedro? É verdade, Dani. Muito obrigado por estar aqui novamente, pelo convite. E vamos conversar sobre tudo, né? E vamos conversar sobre tudo, sobre esse cuidado. Afinal de contas, ainda gostaria de frisar essa questão do cuidar de quem cuida, porque isso pode não parecer óbvio, mas inclusive estes profissionais, gente, que dedicam o seu dia a dia a cuidar dos outros, precisam e muito olhar para si também, não é? Perfeito, exatamente, Dani. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar falando sobre saúde mental, em especial sobre a depressão, que é algo que acomete muitas pessoas, milhares de pessoas, né? Inclusive o brasileiro é o que mais sofre, né, com ansiedade e depressão. E estar falando isso aqui no Consulta é um grande prazer. Exatamente, é uma necessidade, uma obrigação nossa, inclusive. Portanto, se sinta à vontade para encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato. Estamos aqui para te receber no nosso bate-papo, combinado? 0 Operadora 11 3337 5886. O WhatsApp já está à sua disposição. Vamos começar, doutor, falando sobre depressão. O que caracteriza a depressão como uma doença mental e não como uma tristeza profunda? Existe uma coisa, né? Se você perde algum ente querido, você entra no luto. Então você fica triste, chateado, mas é algo passageiro, né? Mas muitas vezes essa tristeza é diferente de você perder alguém, um ente querido, perder dinheiro, perder uma empresa, né? Uma coisa que se arrasta com mudança de comportamento. Uma pessoa que antes ia para a igreja, ia para o trabalho, tinha disposição, tinha energia, dormia adequadamente, de repente ele começa a apresentar certos sintomas comportamentais e sintomas realmente de baixa energia, de coisas que ele fazia habitualmente, ele perde a vontade de tomar banho, de escovar os dentes, né, de se trocar. A mulher deixa de se cuidar, enfim, começa a ver pequenos sinais de que alguma coisa está errada, né? À medida que isso vai se aprofundando, ela, por exemplo, no caso do luto, que muita gente perdeu muita gente no Covid, por exemplo, vai se arrastando a tal ponto das pessoas não quererem mais trabalhar, tiverem só de pensar, como você disse, de trabalhar na segunda-feira já vem um mal-estar, uma carga, né, uma carga negativa muito grande, né? Isso vai comprometendo, né, o funcionamento, tanto no trabalho quanto a perda da fé, a perda da esperança, muitas vezes, né, a tal ponto das pessoas chegarem a pensar em tirar a vida, porque a vida perde o sentido para essas pessoas. Então, existem vários graus aí que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Existe aquilo que a gente estava falando, a tal da distimia, né? Que muitas vezes as pessoas não se dão conta que isso é uma depressão e para ela parece que aquela pessoa é ranzinza, né? Nada tá bom, nada tá certo, não dorme direito e vai tocando a vida, né? Então, assim... Muitas pessoas costumam associar a depressão a episódios de tristeza, né, profundo, uma pessoa que então chora. Mas a depressão também é ausência de vida, não é? E poucas pessoas associam a isso, a essa apatia com a vida, com os momentos, com a troca. Perfeito. A distimia, ela é conhecida como depressão persistente, né? Transtorno da depressão persistente, algo que persiste. E normalmente isso altera automaticamente o humor, né? Então a pessoa acredita assim, é o meu jeitinho de ser. Mas na verdade não, ninguém nasceu para ser o tempo inteiro mal-humorado. Se você está o tempo inteiro mal-humorado, se você se encontra nessa condição, alguma coisa errada, né? Alguma coisa, como a gente fala, alguma coisa errada não está certa, né? Algo de errado não está certo. Não está certo. Então realmente é assim, não é natural o ser humano viver numa condição de tristeza, de apatia, de não funcionalidade. E hoje o que a gente vê muito, principalmente na prática clínica, são as pessoas funcionando, indo trabalhar, pegando trem, dirigindo, fazendo a vida, mas com uma tristeza extremamente profunda, né? A diferença da tristeza é que a tristeza ela dá e passa, né? Aconteceu alguma coisa específica, fiquei triste, ela foi lá, aconteceu, passou. A depressão maior é aquela que acontece quando a gente fica muito tempo, né, sem conseguir tomar banho, sem conseguir escovar o dente, e ela dá sinais muito específicos. Porém, já a distimia é algo que prolonga a vida. Às vezes a pessoa fica nesse estado, nessa condição durante 1 ano, 2 anos e entende que isso é natural.
mas não é. Então, se alguém está nessa condição, vamos entender que precisa sim de ajuda. Então vamos passar a entender tudo isso juntos. Como eu disse no comecinho do programa, a gente iria entender a respeito da depressão e seus subtipos. O que isso significa distimia? Distimia é um dos subtipos. Vamos conferir juntos quais são eles, são 7, só para a gente identificar e passar então a conversar numa mesma página, combinado? Então, vamos lá na tela. Tipos de depressão, a gente tem aqui distimia, depressão secundária, atípica, sazonal, psicótica, bipolar e endógena. Eu tenho certeza que muitas pessoas devem estar olhando para essa telinha agora e pensando, nossa, mas eu nunca nem tinha imaginado que existiriam então 7 subtipos. O que isso significa? Vamos então traduzir para a gente? Começando pelo Pedro. Quer passar a falar um pouquinho mais de distimia? A doutora já iniciou, Sim. Acho que a gente pode só focar um pouquinho melhor. Tem muita gente que se irrita e basicamente vive culpando as outras pessoas. Então sempre tem uma justificativa pela infelicidade, por falta de vontade de fazer as coisas muitas vezes, porque a culpa é do marido, né? Principalmente eu atendo muitas mulheres que vêm lá e simplesmente ela passa a culpar o marido, culpar a filha, porque a filha não ouve, né? Mas as cobranças muitas vezes não condizem com a realidade. Olha aí a imagem que está aqui no fundo do nosso bate-papo, ilustrando isso que o Dr. Pedro Onari está comentando. Legal. E muitas vezes, então, essa mulher, vamos dar um exemplo de mulher com essa situação, a filha está na igreja, está participando de célula porque é crente, é cristã, mas de repente é porque a filha quis sair e ela não queria que a filha saísse, então ela reclama porque a filha saiu, reclama porque o marido não faz o que ela quer, né? Parece que tem uma nuvem negra em cima dessa pessoa, né? E muitas vezes nem a terapia é eficaz porque ela não consegue nem ouvir a psicóloga. Então ela fica numa surdez muito grande. E essas pessoas, com certeza, a psicoterapia não evolui, né? Eu já peguei muitas pessoas que a gente tenta entrar, tenta convencer, mas existe uma verdade muito grande dentro dela, né? E parece que a coisa não anda. Aí entra a necessidade, muitas vezes, da medicação, né? Então, a medicação, nesses casos, é fundamental. Por quê? Porque a pessoa justifica tudo e aí vem uma coisa, né? O problema não é dela, o problema é do mundo, né? Então, assim... É uma irritação, então, muito forte. Essa característica que a gente pode trazer como mais marcante. Mais marcante. Além disso, a pessoa perde a vontade, muitas vezes, de fazer. Vem acompanhado de outros sintomas, né? Tá. Então, de repente, ela perde a vontade de querer sair, ela não vê mais prazer nem de viajar com o marido. Antes ela viajava, antes ela fazia as coisas. De repente, ela se fecha num sintoma que tudo está incomodando, né? Graças a Deus, se não é tão comum, né? Pelo menos no meu consultório, né? São encaminhados, mas chega para mim para eu pegar e medicar essas pessoas, justamente porque a psicóloga não consegue dar conta, né? Porque você não consegue, muitas vezes, orientar, porque ela tem toda uma estrutura mental. Ela está muito fechada para entender essa realidade que ela está passando. Sim. Perfeito. Até mesmo quando, como ele fala assim, né, de depressão, principalmente das mulheres, tem algo que vem antes, né, que é quando ela tem o bebê. A depressão pós-parto é algo muito real e que muitas vezes os próprios obstetras, eles não identificam. Sim. Né? Eles acham que é só realmente aquela fase do puerpério, mas é uma realidade da mulher. Os hormônios estão aí totalmente enlouquecidos e elas entram, né, numa depressão pós-parto que não tratada, não olhada, né, não cuidada devidamente, ela pode se prolongar numa depressão maior. E aí, onde entra todos esses fatores que precisam estar com intervenção medicamentosa, com necessidade de acompanhamento de psicoterapia, né? Então, é extremamente importante um olhar de todas as equipes multidisciplinares, todos os médicos, olharem o indivíduo como um todo, né? Não somente a parte de medicamentos, não somente a parte da nutrição, mas olhar o indivíduo como um todo. E a saúde mental é a que comanda tudo isso. Existem gatilhos que justifiquem esse comportamento? Sim, perfeitamente. Isso é uma das coisas bem importantes que a gente, na prática clínica, pergunta para os nossos pacientes, né? Para entender o que gatilhou, quais são, ou talvez, os motivos, os momentos
que o paciente ele está numa frequência, ele está alegre, a vida está funcionando e alguma coisa gatilhou ele para ele entrar em modo depressão, em modo mau humor. Então, pode ser várias coisas. Um dos fatores é trabalho, às vezes amizades, existem aquelas amizades tóxicas, assim, que ao invés do indivíduo colocar a pessoa para cima, né, sempre vem com uma coisa que derruba a pessoa, então existe questões de amizade, existem questões de relacionamentos também que influenciam, então tem todo um ambiente também que interfere, que gatilham essa pessoa a entrar em modo de desesperança, de mau humor, de tristeza e cada vez mais se reclusar, né, em casa, não ter a vida social e aquela bateria social que a gente fala, acabar cada vez mais diminuindo. Por isso que essa questão da anamnese, gente, é tão importante, tão necessária, né? E a confiança no médico que você vier a escolher como o seu guia nesse processo, isso é importantíssimo. Depressão atípica. Antes de entrar na típica, eu gostaria de complementar essa questão da distimia. Eu olho sempre os pacientes do viés da personalidade. A grande maior parte das pessoas que eu vejo que evolui para uma depressão da distimia são pessoas perfeccionistas. Então, elas extremamente perfeccionistas, estão dentro da igreja, tá fazendo tudo certo, de repente, ela vai fazendo um monte de coisa e quer tudo perfeito. De repente, ela não consegue fazer a primeira coisa perfeita, não consegue fazer a segunda coisa perfeita, e ela entra numa cobrança muito grande, e aí a cobrança leva a fracasso, e parece que ela não sai dessa situação de fracasso. Então, muitas pessoas... aí vem a importância da psicoterapia. Por quê? Porque essas pessoas têm transtorno da personalidade ansiosa ou evitativa, transtorno da personalidade obsessiva, perfeccionistas, né? E aí onde ela vai se irritando com a realidade, onde ela vai culpando as pessoas ao redor. E olha que a igreja está cheia de gente assim, a sociedade está cheia de gente assim. Só que ela não se vê doente. Porque quando ela, dentro do seu perfeccionismo, ela faz as coisas do jeito que ela consegue ser perfeita, o que acontece? Ela tem uma coisa que a gente chama de egossintonia. O ego está em sintonia, então ela está pegando um monte de coisa, de repente ela começa a ter fracasso e não consegue ser mais perfeita. Aí vem uma depressão contínua, né, e ela não se percebe, então, como o marido não é perfeito do jeito que ela idealiza, a filha não é perfeita do jeito que ela idealiza, a igreja passa a não ser perfeita, porque o pastor não é perfeito, ninguém é perfeito. Ela se vê num beco sem saída, então esse ego começa a entrar em colapso, né? Então, né, só que a medicação vai ajudar, sim, mas sem a sair dessa crise, né? E a doença, basicamente, a base da grande maior parte de estímulo que eu vejo, tem uma personalidade muito perfeccionista. São pessoas inteligentes, são pessoas que muitas vezes têm um pensamento acelerado, pensa 10 coisas ao mesmo tempo. Então, está fazendo. Né? Como ela continua fazendo, que foi muito isso que você trouxe, né, no relato, né, doutora Gisele? É difícil identificar que ela está vivendo uma depressão. Afinal de contas, a vida continua, ela continua sendo uma pessoa produtiva diante da vida. Exatamente. Só que ela não dá conta dessa forma de pensar. Então, a terapia vem justamente para apontar alguns dados e a psicanálise, basicamente, depois pode entrar dentro do lado da psicanálise, se ela não conseguir desativar esses mecanismos que são os gatilhos que você me pergunta, que são inconscientes. Ela pode até entender que, olha, o marido fez aquilo lá, não é tão perfeito, mas valeu. Mas quando acontece de novo, ela quer que o marido faça daquele jeito, porque vem uma irritação crônica, entende? Não? Então, esse gatilho, a origem dela é no inconsciente. E como desarmar uma pessoa como essa? Olha, é muito interessante você pegar casos bem extremos porque você precisa analisar e trazer a pessoa para a lucidez. Quando a pessoa entra, né, no consultório e ela traz algumas demandas dessa de perfeccionismo, de nada tá bom, nada tá do meu jeito, você precisa trazer a pessoa para a lucidez, para a racionalidade e fazer com que ela entenda que existe um mundo real e existe um mundo ideal. E o ideal não existe. Né? O ideal é algo que a gente põe na nossa cabeça, algo que a gente idealiza e não é real. Então, o primeiro passo é trazer a pessoa para a lucidez e para a racionalidade. E ela entender que está tudo bem, né? Ninguém é perfeito, né? E estamos longe disso, mas que os ganhos que ela tem tido, que tudo que tem sido feito, está dentro da realidade e não da idealização que ela, um dia, no imaginário dela, planejou.
Eu tenho certeza que você aí do outro lado da telinha deve estar ali respirando um pouquinho fundo e pensando, olha que desafio, não é? Recalcular a rota, se abrir para permitir, né, que esses pensamentos te freiem, para que você tenha um pouco mais de qualidade de vida. Vamos então trazer, é claro, a participação da nossa audiência que já encaminhou as suas dúvidas e a gente vai trazer isso aqui para o nosso bate-papo agora. Então vamos lá. Douglas Augusto, aqui de São Paulo. Douglas, seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Boa tarde para você também. Me disseram uma vez que crises de depressão têm a ver com deficiências de hormônios. Isso é um fato? Olha que bacana essa questão do Douglas, porque nós temos, né, questões como componentes biológicos, genéticos interferindo, não são só questões emocionais. Está certíssimo, né, Douglas? Com certeza absoluta. A gente pode dar exemplo sobre a mulher própria, né? A mulher, eu costumo brincar que a mulher é bipolar por natureza, porque no meio do ciclo ela está super feliz, super, né, na ovulação, com o estrógeno lá em cima, está sedutora, vai para o cabeleireiro, seduz o marido. Chega na pré-menstruação lá, ela entra em depressão. Muitas vezes a pessoa entra, inclusive, né, tendo delírios, alucinações, que é a disforia, né? E que isso é cíclico na mulher. Então, isso você pode ver dentro das relações com as mulheres, como o hormônio interfere profundamente no estado de humor. Né? Irritabilidade na tensão pré-menstrual, porque o hormônio faz isso. Aí, completando o que ela já trouxe de assunto da depressão pós-parto, eu costumo observar famílias, né? Inclusive, o primeiro livro que eu escrevi foi Psicanálise Cristã Aplicada na Família. É sobre exatamente como a gravidez interfere profundamente na trajetória de uma mulher, ou do casal, né? Porque durante a gravidez começa o processo de separação do casal. Se todo mundo que está nos assistindo aqui, eles começaram a observar que no começo do namoro era tudo só alegria, tanto é que casou. Casou, eles têm que criar uma identidade de casamento, de marido e mulher. Depois tem que criar uma identidade do que é ser mãe, do que é ser pai. E essa mudança de identidade leva, né, além de não ter uma identidade nem como pai, nem como mãe, leva a um sofrimento muito grande. Então, um afastamento daquele casal. Aí, quando vem a gravidez, o que acontece? A enxurrada de hormônio acontece com toda grávida, né? Ela incha no final da gravidez, vem todas as fantasias de solidão, o marido vai querer ganhar dinheiro, larga a mulher dentro de casa para cuidar dos filhos, aí o bebê nasce, não dorme, enfim. Isso vai dando um distúrbio muito grande. E aí vem o que ela falou da distimia, porque ela vai entrando numa rotina, né, que vai deixando as questões afetivas de lado. Muitas vezes a vida sexual, que é tão importante, vai sendo deixada de lado. O casal que antes, na fase do namoro, tinha uma programação de construir a família, de repente eles estão vendo que é o dinheiro que vai construir a família e os valores vão se invertendo. Antes era um valor afetivo de namoro, casamento, com um propósito de família, de repente o propósito é ganhar dinheiro para pagar a conta, né? Principalmente no Brasil, né? Sim. Aí você vê essa epidemia, né, de pessoas doentes com depressão, porque exatamente a gente vive numa insegurança, tanto, né, de emprego, financeiro, né, de saúde. Tudo, né? Aí vem o colapso da rede pública de saúde, ou até particular, com essa nova geração de médicos, que você disse aí muito bem. As pessoas hoje em dia não fazem anamnese, não conversam. Muitas vezes a consulta no psiquiatra é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos estourando. A pessoa não dá nem bom dia direito, ó, você vai tomar aí, ó, um medicamento, vai tomar fluoxetina, sertralina, não sei o quê. Mas, doutor, e o meu marido... Medicamentos protocolares vai procurar e não psicólogo. Individualizado. Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, existe a dificuldade das pessoas se ouvirem. Isso vai agravando todo o sistema, né, de saúde mental das pessoas. Isso, gente, Pode falar. Não, isso que ele comentou dos diagnósticos dos médicos hoje é muito real. Muitas vezes eu pego pacientes que vêm falando que está com depressão. Já cheguei paciente falar assim, não, eu tenho TDAH, eu quero ter TDAH. Eu falo assim, não, mas você não tem TDAH, você está em episódio de depressão. Não, mas eu quero ter. Eu falo assim, gente, como? O doutor Google que te diagnosticou? Então, vem muito isso, né? Vem muitos pacientes com
protocolos com diagnósticos que não faz o menor sentido. E muitos deles acabam sendo medicados para uma coisa, por uma bipolaridade, e na verdade ele está com um outro tipo de transtorno, e aí acaba, não melhora nunca, né? E ela fala assim, não melhoro nunca, não saio dessa, toma mais medicamento, sendo que na verdade se ele fosse medicado de uma forma correta, ele estaria tendo uma vida extremamente funcional. Então, é muito pertinente essa parte do diagnóstico correto e com muita responsabilidade. Por isso a importância, Douglas, de buscar um profissional a quem você confie, para que você consiga fazer essa anamnese individualizada com tempo e, claro, né, para toda e qualquer pessoa que se disponibilize a bater na porta ali de um terapeuta, psicoterapeuta, psiquiatra ou o que for, um profissional da saúde mental, é muito importante que você esteja aberto e pronto, tanto para falar quanto para ouvir também. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Vamos lá agora da Sueli Aires, de Minas Gerais. Sueli, seja muito bem-vinda à sua consulta. Sinto uma angústia muito grande. Eu perdi meu esposo há 2 anos e desde então eu e meu filho temos depressão e ansiedade. O que fazer? Tenho 75 anos. Imagino que essa questão do luto ela seja bastante determinante para diversos casos, correto? O que a gente pode dizer para a Sueli de caminho? Bom, pelo que ela contou, faz 2 anos ela perdeu o marido, que é muito comum hoje em dia, né? Você perder a referência, a identidade, né? Aí eu quero lembrar um pouco que eu atendo muita gente que perde essa referência, perde a identidade do casamento, de família, né? Só que o que na verdade eu trato, né, com os meus clientes é construir uma identidade em Cristo. É muito diferente de eu construir uma identidade, eu, no meu caso, a minha esposa, e eu viver, na verdade, como se a minha vida fosse a minha esposa. Né? Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós temos, principalmente os cristãos, né, tem uma relação com a morte muito diferente. Né? Nós sabemos que cremos em Jesus Cristo, sabemos que existe uma vida espiritual que é muito mais importante que uma vida material. Então, quando você pega e fala, eu e meu filho, né, eu de 75, eu julgo que o filho tem 40 anos, né? Então, tem que ver, analisar a família, porque esse filho de 40 anos está em depressão, que perdeu um pai, vamos supor, de 75 anos. Alguma coisa está errada, né? Então, eu tendo a avaliar a família como um todo, orientar e ver como é que está essa relação dessa senhora de 75 anos com um filho de 40 ou 50 anos. Então, assim, o que está acontecendo nessa relação? Porque a maior depressão, muitas vezes, é o nosso vazio existencial justamente nas nossas relações afetivas. Porque se eu tenho relações afetivas familiares muito bem estruturadas, eu perco, né, um ente querido, mas eu estou me relacionando com um outro filho que ficou. Mas quando essas relações estão dificultadas, e é muito comum, né, o filho abandonar a mãe, o filho não dar atenção para a mãe, né, e muitas vezes um caminho muito maior é ver, do ponto de vista mental, o que ela está sentindo, esse vazio existencial. Qual é a justificativa para esse vazio? E a gente também tem a questão do luto ter o seu tempo, não é, doutora? Perfeito. Patrícia, eu sinto muito, né, por essa perda. Eu acho que quando a gente perde alguém, como ele falou, de arrimo, né, então a gente fica meio sem chão, meio saber para onde ir. Eu acho que o primeiro passo é acolha, seja gentil com você, seja gentil com o que você está sentindo. Não tenha pressa que isso passe, não tenha necessidade que isso realmente saia do seu corpo, não. É um sentimento que chega a ser quase orgânico, né? Chega a ser no corpo a pessoa sente. Então, assim, só acolha esse sentimento, seja gentil com você, que uma hora ele vai diluindo, né? Recorde das coisas boas, né, que você passou com o seu marido, e isso também traz memórias boas, e entenda que o tempo dele chegou ao fim e Deus sabe realmente de todas as coisas. Mas você está aqui e a vida continua, né? A vida continua para você, continua para o seu filho, então acredite nisso, a vida continua. E se você sente algum tipo de dor, só acolha que daqui a pouco o tempo vai tomar conta, vai se encarregar de melhorar as coisas para você. No caso de 2 anos, é fundamental procurar um ajuda, né? né? É muito bom saber, Sueli, que existem caminhos, né? É importante você se acolher seu filho também, entenderem esse processo, porque é um processo, e ter coragem de passar por ele, porque isso daí é um fato. Mas saber que existem caminhos
e é muito importante que você busque ajuda. Reconhecer que algo não está bom e que você precisa buscar um caminho já é o primeiro passo. Obrigada, viu, por ter compartilhado essa dor aqui com a gente. Combinado? Consulta do doutor vai para um rápido intervalo e já voltamos para cuidar, é claro, da nossa saúde mental juntos. Seja bem-vinda mais uma vez, seja bem-vindo também. Consulta ao doutor está de volta depois de um rapidíssimo intervalo. Segunda-feira é o dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para falar sobre alguma questão que envolve a nossa saúde mental. E nesta segunda-feira, o bate-papo é sobre depressão e seus subtipos. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Também te convido, é claro, a você participar aqui desta consulta, que afinal de contas foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Lembrando que, como o tema é sensível, caso você não queira se expor, é só você sinalizar na mensagem, avisa a nossa produção que a gente vai tomar o maior cuidado, combinado? E temos a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, aonde? No nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV. Corre lá e já passe a nos seguir e participe também. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, notícias que não deveriam ser notícia. Preconceito atrasa tratamento de depressão. Essa é uma notícia que, na sua opinião, não deveria ser notícia. Crise global de depressão sem precedentes é o que afeta, é claro, o nosso mundo. Afastamentos por depressão triplicam ou todas as anteriores são as notícias que, de fato, todas elas não deveriam ser notícias. Antes de eu te apresentar quem está aqui com a gente para debater essa questão que é tão necessária, tão importante, afinal de contas, a depressão é a grande responsável por diversos afastamentos, por profissionais que deveriam estar lá, trabalhando em seus postos de trabalho, evoluindo, construindo família, enfim, elas estão ficando, eles também, incapacitados dentro de casa, por isso a importância da gente debater sobre esse assunto. Gostaria de lembrar também, gente, que nesse dia 10 de novembro, mudando completamente de assunto, mas para você que está acostumado a nos acompanhar a cada consulta, sabe que a gente gosta de trazer aqui a importância de diversas datas que sejam consideradas importantes. E hoje, nesse 10 de novembro, a gente tem o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E olha só, é muito importante, gente, fazer o diagnóstico, ir atrás, porque a surdez está diretamente ligada a uma série de outros transtornos. Vamos conferir a importância da gente cuidar da nossa saúde auditiva agora. A perda auditiva pode acontecer de forma lenta, silenciosa e muitas vezes passa desapercebida. E é justamente por isso que falar sobre prevenção é tão importante. Por ser um dos principais sentidos, é uma porta de conexão com o mundo, com as relações, com a comunicação e com a vida em sociedade. Mas muita gente só busca ajuda quando os sintomas já estão avançados. E existem sinais simples que podem acender o alerta. Dificuldade de entender conversas em lugares ruidosos, necessidade de aumentar muito o volume da TV, ou aquela impressão de que as pessoas estão sempre falando baixo. Cuidar da audição inclui proteger os ouvidos do excesso de ruído, buscar avaliação profissional quando necessário e não ignorar mudanças no dia a dia. Prevenir é um gesto de atenção com o futuro, porque ouvir com qualidade é preservar autonomia, convivência e presença. Pois é, gente, por isso a importância da gente cuidar da nossa saúde auditiva. Consulta ao doutor, te lembrando, nesse dia 10 de novembro. Para quem acabou de chegar neste exato momento, o bate-papo é sobre depressão e seus subtipos. Pois é, temos aí 7 subtipos, que daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouquinho em cada um deles. Para quem chegou agora, deixa eu te apresentar o Dr. Pedro Onari, psiquiatra especialista em psicanálise, e a doutora Gisele Duvalle, psicóloga clínica. Eles estão aqui com a gente, compartilhando todo o conhecimento deles, tirando dúvidas da nossa audiência. Vamos então retomar quais são esses subtipos, só para a gente passar rapidamente por cada um deles, para a gente entender que subtipos são esses, o que caracteriza cada um deles. Na tela mais uma vez.
Vamos lá, então, a gente já falou um pouquinho de distimia, passamos um pouco sobre cada um deles, mas acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre a secundária agora, por exemplo. O que caracteriza, então, essa depressão secundária? Secundária pode ser aquelas depressões de falta de energia, disposição, que dá, por exemplo, no hipotireoidismo. As pessoas têm problema de tireoide e ela vai, né, ter falta de energia, vai dormir demais, está se arrastando. Ela vem secundária a alguma outra Outra condição? doença, a pessoa que está com câncer, por exemplo, muitas vezes ela perde apetite a tal ponto da anorexia, né, levar a falta de energia, a pessoa não consegue nem comer, né, então isso é comum, particularmente em pessoas que são... Por isso é importante você fazer o diagnóstico do ponto de vista clínico, né? E não ficar, muitas vezes, espiritualizando a coisa, que, na verdade, pode ter uma origem orgânica, né? Secundária a alguma doença orgânica. Exatamente esse comportamento de depressão. Né? Perfeito. Depressão atípica, doutora? A depressão atípica, ela advém de alguma coisa que o paciente ele teve, mas ele potencializa numa outra coisa. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Tá. A pessoa dorme demais, mas ela não tinha esse hábito de dormir muito. A pessoa, ela come demais, mas ela tinha uma alimentação saudável, então ele se apega a alguma coisa atípico daquilo que normalmente era a vida dele. Então, mudou completamente. Então, tudo que ele fazia, uma pessoa que tinha uma vida ativa, né, saía socialmente falando e começou a se isolar, então foi atípico ao comportamento. Então havia um comportamento aqui que funcionava bem e ele se tornou atípico, né, do que era normalmente feito. Perfeito. Depressão endógena? Então, é falta, por exemplo, de serotonina, falta de dopamina, falta dos tais neurotransmissores. Né? Muitas pessoas têm essa questão, né, que vamos colocar assim, primária, que muitas vezes a pessoa começa lá, já na adolescência, né, faltando alguma substância química e muitas vezes não é compreendido. Essas coisas entram em arrastamento. Eu tive, por exemplo, uma adolescente que começou com um quadro depressivo por falta exatamente de serotonina e ela foi para essa outra classificação que é a depressão psicótica. De repente ela começou a ouvir vozes, ela começou a ver vultos, Olha só. começou a ver vozes de comando para que ela se matasse, né? Queria se atirar do prédio, né? E os pais cristãos, o pessoal todo cristão, e de repente ela vinha com falta de serotonina no cérebro. Né? Então, só para entender melhor, essa depressão endógena, então, quando não tratada, pode vir a levar a uma depressão psicótica? Sim, Tá. na verdade, a psicose pode estar associada ao quadro depressivo, né? Então, você tem que diferenciar a psicose de origem, por exemplo, de uma esquizofrenia ou até da bipolaridade, que é a depressão bipolar, né? Mas isso o médico deve fazer o tal do diagnóstico, né? Então, são depressões graves que a pessoa vai reconhecer esses sintomas, né? Por isso que eu estava falando, a atípica, por exemplo, a minha filha teve uma depressão atípica que está nesse segundo livro que eu escrevi. E o relato dela é muito interessante, porque ela começou a trabalhar demais, assumir muito trabalho na faculdade. Ela tinha uma angústia muito grande, mas sorria para todo mundo, inclusive para o namorado e tudo mais. Então ela começou a pegar trabalho, exatamente fazendo um sintoma atípico e de repente não conseguia mais fugir daquela angústia inicial. Né? Em geral, esses sintomas são secundários a uma angústia muito intensa, né? E a pessoa vai fazendo comer demais, fazendo esses distúrbios de comportamento, né? Então, sempre tem uma origem, né? Por isso, a anamnese... E o que a levou a buscar ajuda? Oi? O que a levou a buscar ajuda? Porque como ela era bastante ativa profissionalmente, é difícil que as pessoas percebam. Porque ela não quis se matar, né? Tá. Porque, ela tentou tirar a própria vida. Porque o sofrimento é tal, a pessoa não quer se matar. A pessoa que se mata por questão da depressão é porque ela está num sofrimento, numa angústia, um aperto no peito, aquele sintoma físico intenso do sofrimento. E ela já fez de tudo, né? No caso da minha filha, ela foi para atlética, corria, fazia baile na faculdade, era do centro acadêmico. E saía às 6 horas da manhã de casa, voltava às 11 horas da noite, chegou uma hora que... E super perfeccionista. Então, e é claro, o instinto da vida foi muito mais forte do que o instinto de morte, que é do direito freudiano, né? Então, a maior parte das pessoas vão pedir ajuda. Então, quem está numa angústia muito grande, isso pode ser sintomas da depressão atípica, mas ela está num sofrimento muito grande. E é importante essas pessoas que estão nos ouvindo, porque tem muitos pastores assim.
Então, eles vão trabalhar no ministério, trabalha, de repente a esposa fala, meu, esse cara não para em casa. De repente, o que aconteceu? Um cara que um ministério muito grande, acolhendo muita gente, de repente você vê o maior índice de suicídio entre cristãos e entre líderes das igrejas, né? A sobrecarga, o excesso de trabalho, tudo Exatamente. isso acaba levando, né, ou servindo, é claro, como um sinal de alerta de que algo não está indo bem. É preciso buscar ajuda também para os pastores, obviamente. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Vamos então, agora a gente tem um relato, gente, da Patrícia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Patrícia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. Eu estou em tratamento há 2 anos, com acompanhamento de médicos e psicóloga. Estou saindo desse quadro. Eu queria muito dizer que quem está passando por isso, que a mente adoece como o corpo. E exatamente por isso, como nem todas as doenças mentais ou físicas é espiritual, de fato, os médicos podem ajudar até você identificar e cuidar. Deus está cuidando de forma que a gente entende e precisa. Deus está cuidando da forma que a gente entende e também da forma que a gente precisa. Muito bacana esse relato da Patrícia, não é? Profundo, né? Profundo. E faz total sentido, né? Acho que se Deus deu a capacidade para nós, né, estudarmos, tanto em todas as disciplinas que tem, seja na parte da psiquiatria, na parte da psicologia, da nutrição, né? Se Ele deu essa capacidade para nós, é realmente para a gente estender isso para aqueles que precisam. Então, não é somente, não é vergonha, não é falta de Deus, não é falta da presença do Espírito Santo, não tem nada a ver. Isso são doenças que a mente realmente acomete, né? E ninguém está isento disso, como disse, pastores estão passando por isso, como grandes líderes, como pessoas, né, de grandes lideranças passam por isso também. Então, está todo mundo no mesmo barco. A diferença é quem cuida, né, com vocação e quem se abre para isso, para quem se permite ser cuidado. Então, eu acho que olhar com isso de uma forma muito generosa e uma forma muito amorosa para si e pedir ajuda é um ato totalmente de coragem. Exatamente, é um ato de coragem. Muitas pessoas têm essa dificuldade de reconhecer, mas é preciso dizer e reforçar. Pedir ajuda é um ato de coragem. Eu gostei muito desse relato da Patrícia, porque ela comentou sobre a importância de um tratamento ser multidisciplinar, né? É o corpo que adoeceu, é o espírito que adoeceu e que está clamando por ajuda, de fato. Com certeza absoluta. E relatos assim são importantes, porque são pessoas que estão dentro da fé. Eu recebia muita gente que eles falam, eu vim aqui porque falaram que é falta de fé, falta de posicionamento perante a espiritualidade, falta de jejum, falta de oração. E muitas vezes a pessoa já fez cura, libertação, está se arrastando nesse sofrimento, nessa angústia interminável, né? Então, os profissionais de saúde, na verdade, são treinados para ter um olhar amplo, né? Agora, é claro, dentro desses profissionais de saúde é importante, porque eu vejo que a grande parcela das pessoas que sofrem de depressão e ansiedade são relacionamentos familiares muito disfuncionais, são relacionamentos dessas pessoas que não conseguem, né? Porque eu vejo que um dos instintos mais primordiais que nós temos é o instinto gregário, de congregar. E hoje as pessoas não estão conseguindo congregar nem no próprio casamento. Então, isso decorre muito sofrimento. Quando muitas vezes as pessoas vão para quem não tem uma formação cristã ou um conhecimento da Bíblia, muitas vezes esse sofrimento é por causa do meu marido ou por causa da minha esposa. Ó, separa que você vai melhorar o seu sofrimento. Né? E não vai melhorar o sofrimento porque separou. Então, é exatamente uma necessidade, muitas vezes, dessas pessoas aprenderem a se amar em primeiro lugar, né? Dar um valor muito mais numa vida espiritual, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar a si mesmo, porque essas pessoas muitas vezes não se amam. Elas tendem a fazer demais para as outras pessoas porque tem medo de perder. Só que chega uma hora que não consegue fazer e ela entra nesse sofrimento, né? De incapacidade mesmo, né? Então, isso vai... Só que ela não percebe que isso é uma doença, entende? Mas tudo se resume, né? Muitas vezes nos valores que cada um dá. Então, os conflitos vão se ampliando a partir da relação familiar. Eu vejo que isso acontece em quase, vamos lá, 90 e poucos por cento, 99, quase 100% desses casos. Fato. Esse é o momento, pessoal, que eu abro mão do meu roteiro de perguntas e trago aqui a participação da nossa audiência, que está bastante participativa, encaminhando suas dúvidas, os seus relatos. E isso é muito importante para a gente, por isso, inclusive, que estamos aqui. Então, vamos para mais participação do público.
Agora é do Fábio Marinho, de Condado. Fábio, seja muito bem-vindo. Olá, tomo remédio, mas não está funcionando. Estou sem dormir e, infelizmente, eu só penso em morrer. O que a gente pode dizer para o Fábio no sentido de que existe um caminho de ajuste dessa medicação, uma necessidade de confiar nesse médico, de voltar a ele, de dizer a ele, né, que os efeitos colaterais não estão sendo bacana, enfim. Como que funciona essa parte do ajuste da dose também, inclusive, doutor? Eu acredito que é o que você falou, a anamnese bem feita é fundamental, mas eu particularmente acredito que menos de 20% é medicamentoso. Eu acredito que muito mais do ponto de vista psicológico ou psíquico do inconsciente. Então, muitas vezes, o que a gente chama de pulsão, né, daqueles impulsos de pensamentos que não saem da cabeça, fazem com que a pessoa vá para a cama e não consegue parar de pensar. Ela não consegue lidar com os problemas do dia a dia, não consegue lidar com os problemas relacionais. Então, aquele problema não sai da cabeça e muitas pessoas que têm pensamento acelerado, né, não se dão conta. Então, muitas vezes ele vai tomar antidepressivo com um cara que tem pensamento acelerado, ao invés de você ajudar ele, porque a maior parte do antidepressivo vai melhorar a serotonina, que melhora o sono. Mas tem gente que vai tomar um antidepressivo e vai ter até um efeito colateral por conta que ele tem pensamento acelerado, que é o início da doença dele. Então, se essas pessoas que pensam muito rápido, né? Eu vejo que você pensa muito rápido, por exemplo. Só que você é funcional, muito funcional. Opa, verdades ditas. Não, eu admiro você do jeito que você conduz a entrevista. Você pensa rápido, você é ágil. Só que tem gente que pensa rápido, mas é disfuncional. Ela não consegue brecar o pensamento, né? Então, muitas vezes, ela precisa de uma boa avaliação do ponto de vista medicamentoso. Só que, claro, quem tem esse pensamento acelerado, que está relacionado a muitas dessas insônias, né? Ela tem que fazer psicoterapia. Porque ela vem à parte, né? O cérebro não para resolver as coisas, o que acontece? Ela vai se achando, né, burra, incapaz, está muito relacionada ao déficit de atenção muitas vezes, então ela vai improdutiva ali ao longo da vida e ela vai ter que melhorar a autoestima, né? Porque senão ela, tudo que ela vai pensar em fazer, né, ela vai ficar sofrendo porque no dia seguinte vai ter que fazer tal coisa, né? Eu acho que é muito bacana a gente pontuar para o Fábio que esses pensamentos que ele tem tido, eles fazem parte desse processo. Desse processo. Certo? Por isso o diagnóstico é importante. Exatamente, que existem caminhos, né? Além desse ajuste de dose, obviamente, existem caminhos na terapia, inclusive, que podem ajudá-lo até a conduzir melhor esse sono. Sim, sim. A psicoterapia é fundamental para qualquer pessoa, qualquer indivíduo que sai, né, de um diagnóstico, ele precisa, além da intervenção medicamentosa, ele precisa entrar na psicoterapia. Isso é fundamental, tá? Então, o que a psicoterapia vai trazer para o Fábio? Vai trazer ferramentas ao qual ele possa estar pensando, vai estar trazendo com que ele faça ter o seu diálogo interno, entenda o que é isso que eu estou pensando, por que eu estou pensando, ele vai trazer para a realidade lucidez. Então, esse pensamento é um pensamento real. Se eu não tiver esse pensamento, como que a minha vida vai funcionar? Então, são ferramentas que a gente vai praticando durante as sessões, ao qual vai trazendo esse paciente para a lucidez e ele vai entendendo que essa idealização que ele tem das coisas serem perfeitas, das coisas serem, né, rapidamente resolvíveis, na verdade é uma idealização e não a realidade. Então, trazer esses pensamentos para a lucidez, para o diálogo interno, são ferramentas poderosas para a pessoa sair desse looping que ela se encontra. E, Fábio, tem uma questão que muitas vezes a gente espera que as coisas sejam resolvidas ali muito rápido. E a grande questão é que o processo é muito mais divertido, é muito mais interessante, é sobre se conhecer, é sobre se redescobrir. Então, também se permita viver esse processo. Por mais desafiador que ele seja, eu tenho certeza que você vai sair dessa, assim, muito maior. Agora, tem uma coisa, ele falou que está com pensamento de morte. Ouvindo isso aqui no programa, é importante que ele vá ter uma segunda opinião de um psiquiatra. Exatamente. Porque já está pensando ali em morte, ou seja, a angústia está muito tomando conta, né? Muitas vezes precisa ver se não precisa tomar algum remédio antipsicótico para que ele consiga lidar com os problemas do dia a dia, né? Então, mas uma avaliação psiquiatra bem feita é fundamental nesses casos, por conta desse sintoma que ele está dizendo para nós. Exatamente. Obrigada pela sua participação, Fábio. E agora vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela.
Notícias que não deveriam ser notícia, a alternativa mais votada, todas as anteriores. Que o preconceito não atrase tratamento, que isso não seja mais notícia, que não exista mais essa crise global sem precedentes de depressão que tem afetado o mundo inteiro e nem os afastamentos por depressão, o afastamento dos cargos de trabalho que tem triplicado. Queria a opinião de vocês sobre o resultado da nossa enquete, já encaminhando, infelizmente, para o final da nossa consulta. Passa muito rápido, gente. Bom, que bom que deu, né, esse resultado. Eu acho que faz um pouco de total sentido pelo público, né, que vocês trazem isso. Que bom que esse resultado veio à tona, porque realmente a saúde mental é uma pandemia, né? É uma epidemia. 25% dos casos de depressão aumentaram pós-Covid. Então, assim, as pessoas têm passado por grandes situações, grandes desafios com a saúde mental, têm ficado mais reclusas, têm ficado com menos vontade de sociabilizar. As redes sociais estão aí para, infelizmente, piorar cada vez mais isso. Então, que bom é esse resultado e é sobre isso mesmo. A gente precisa falar sobre saúde mental, sim. Eu acho interessante, e é todas as anteriores com certeza absoluta, mas eu quero colocar um dado que eu vejo, que o Brasil é o segundo país cristão depois dos Estados Unidos. Apesar disso, o Brasil é campeão em ansiedade e depressão, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo com a nossa fé cristã, né? Por isso a importância da gente trazer esse tema à tona, gente, e da gente falar mais e mais e mais por todas as nossas segundas-feiras aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigada, viu, pela sua companhia, obrigada pela participação de vocês. Aproveito para deixar os contatos dos nossos doutores, qualquer dúvida que ainda tenha restado, não perca a oportunidade. Doutora Gisele do Vale, psicóloga clínica, deixa à sua disposição o Instagram, psicogi_do Vale, e o WhatsApp, 0 operadora 11 99309 3727. Doutor Pedro Onari, psiquiatra, deixa à sua disposição o YouTube, Psicanálise Cristã, e o Instagram, pedro.onari. Excelente restinho de tarde para você e até a nossa próxima consulta, amanhã às 16 horas. Até mais.